Deixe-me te apresentar o hospital mais mortal do mundo. Neste hospital, os pacientes são mais propensos a receber uma dose fatal de anestesia. Eles também são mais propensos a morrer dentro de 24 horas após a cirurgia. Enfermeiros e outros cuidadores são menos propensos a lavar as mãos antes de tratar os pacientes, e tumores cancerígenos são mais propensos a passar despercebidos. Se você fosse um paciente, provavelmente não gostaria de entrar neste hospital. Na verdade, você gostaria que todos soubessem que deveriam ficar longe. No entanto, o hospital de que estou falando está localizado na sua cidade. E tudo o que descrevi é o que acontece na maioria dos centros médicos do mundo. Para ser mais preciso, acontece entre umas 4 da tarde. E não é só a profissão médica que sofre. Quando os alunos na Dinamarca precisam fazer testes nacionais padronizados, eles os fazem em um computador. Mas como há mais alunos do que computadores, eles precisam fazer esses testes em horários diferentes. Quando os pesquisadores analisaram 4 anos de resultados de testes, eles encontraram uma correlação interessante. Os alunos que fizeram o teste pela manhã obtiveram notas mais altas do que os que fizeram à tarde. Para cada hora no final do dia que os alunos faziam os testes, as notas caíam um pouco mais. O tempo do teste não era tudo, é claro, mas era um grande componente. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Bem, você mesmo deve ter notado que, às vezes, quando a tarde chega, você se torna menos produtivo. Você não está tão motivado para fazer o trabalho. Você tem mais dificuldade em se concentrar. E até o trabalho que você faz é de qualidade inferior. Muitas pessoas ao redor do mundo experimentam exatamente esse fenômeno todos os dias, e isso tem um nome: a queda da tarde. Há uma razão biológica para isso acontecer. Veja bem, muitas de nossas funções corporais são controladas por nosso ritmo circadiano. Esse ritmo funciona como um relógio interno. Ele controla nossos hormônios, temperatura corporal, pressão sanguínea e muitas outras funções ao longo do dia. Se você já se perguntou como seu corpo sabe quando dormir e quando acordar, é por causa do seu ritmo circadiano. Quando é hora de ir para a cama, seu corpo libera melatonina para fazer você se sentir sonolento. Quando é hora de acordar, a secreção de melatonina para, e seu corpo libera cortisol para que você se levante e se mova. Agora, o ritmo circadiano também influencia nosso estado de alerta e capacidade mental junto com os níveis de energia. Nossas habilidades cognitivas não permanecem as mesmas ao longo do dia. Somos mais inteligentes e enérgicos durante algumas partes do dia, enquanto em outras somos o oposto. Por exemplo, durante a noite, experimentamos uma grande queda na energia e no estado de alerta, principalmente entre 2 horas e 4 horas. Mas geralmente não notamos essa queda na capacidade mental, pois a maioria de nós está dormindo. No entanto, ao acordar, nossa energia e estado de alerta aumentam constantemente ao longo do dia até atingirem um pico no final da manhã. É quando tendemos a estar no nosso melhor nível cognitivo. Mas esse pico é seguido por uma baixa da tarde, que chamamos de queda da tarde. A baixa ocorre aproximadamente 7 horas após acordar, que geralmente é entre 13 horas às 16 horas. Para a maioria das pessoas, é isso que a queda da tarde é: uma ocorrência biológica natural orquestrada pelo seu ritmo circadiano. É por isso que os profissionais médicos cometem mais erros, porque os alunos obtêm notas mais baixas e porque você fica sem foco e desmotivado durante o período da tarde que é seguido por outro período de alerta. Mas, à medida que nosso corpo se prepara para dormir, experimentamos um lento declínio de energia. O ritmo de cada pessoa é ligeiramente diferente, mas a maioria segue um padrão semelhante. Vamos primeiro dar uma olhada no que pode piorar a queda. Uma das coisas é a falta de sono. Isso não deveria ser uma surpresa para ninguém. Quando você dorme pouco, seu estado de alerta mental é severamente reduzido, especialmente durante a tarde. Mas se você estiver dormindo regularmente, a queda circadiana será menos intensa. Eu sei que muitas pessoas tentam ter mais tempo no dia cortando sono. Eles esperam fazer mais, já que ficam acordados por mais tempo, o que é um erro de novato. O que essas pessoas não percebem é que estão funcionando abaixo do ideal ao longo do dia. Claro, eles têm mais tempo, mas têm mais dificuldade em se concentrar e,
portanto, levam mais tempo para realizar seu trabalho. Da mesma forma, as pessoas que dormem bem podem ter um pouco menos de tempo durante o dia, mas têm mais energia e, como resultado, funcionam muito melhor. Obter mais sono de alta qualidade é necessário para um ótimo desempenho mental e físico. Então durma. 7 a 9 horas por noite tem se mostrado mais saudável para a maioria dos adultos, mas o ideal é dormir sem despertador e deixar seu corpo acordar naturalmente em vez de forçar. Outra coisa que pode amplificar a queda da tarde é um grande almoço com carboidratos. Você sabe como a vovó geralmente força a comida goela abaixo quando você a visita? Então você provavelmente conhece aquela sensação de sonolência após o almoço. Você não consegue se mexer e sente que vai explodir. A digestão pode consumir muita energia, especialmente grandes refeições. Dê ao seu estômago uma grande carga de trabalho. No entanto, o que pode piorar ainda mais são as refeições feitas de carboidratos simples, como o açúcar. Quando você come carboidratos simples, sua glicose no sangue tende a aumentar, dando-lhe energia temporária. Mas esse pico é seguido por uma diminuição nos níveis de glicose, o que resulta em uma queda abaixo dos níveis normais. Quando você combina essa queda de açúcar com uma queda da tarde, uma vontade irresistível de dormir pode dominá-lo. Portanto, para evitar esse acidente maciço na hora do almoço, evite refeições grandes e pesadas feitas de carboidratos simples. Em vez disso, opte por porções menores com uma variedade de nutrientes diferentes, como proteínas, gorduras e fibras. Mencionei antes como os alunos que fizeram os testes à tarde tiveram notas mais baixas do que os fizeram pela manhã. E muita gente acredita que a solução para esse problema seria mover todos os testes antes do meio-dia. No entanto, os pesquisadores que estudaram os resultados dos testes também descobriram outra coisa. Os alunos que tiveram um intervalo de 20 a 30 minutos antes do teste para comer, brincar e conversar não tiveram queda em suas notas. Na verdade, eles aumentaram as pontuações após um intervalo, mesmo que o teste fosse feito à tarde. Hoje em dia, fazer uma pausa é menosprezado. Outros rapidamente nos rotulam de preguiçosos se o fizermos. E muitas vezes até nos rotulamos dessa forma. Isso ocorre porque a maioria das pessoas acredita que, para fazer mais trabalho, elas devem continuar trabalhando. No entanto, quando você mantém uma tarefa por muito tempo, isso acaba levando à fadiga mental. Não estamos tão focados. Fazemos nosso trabalho mais devagar e cometemos mais erros. Tenho certeza de que você mesmo notou isso. Você está tentando se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continua divagando e pensando em outra coisa. As pausas deliberadas são extremamente subestimadas, pois podem nos ajudar a minimizar e evitar tudo isso, especialmente quando uma pausa é feita durante a crise da tarde. Então, em que consiste uma pausa adequada? Existem 4 coisas. Primeiro é o desapego no seu intervalo. Você não quer pensar no trabalho ou no que quer que esteja fazendo, caso contrário, pode intensificar ainda mais sua fadiga mental. Em vez disso, você deseja se desligar psicologicamente e pensar em algo que não esteja relacionado ao trabalho e não seja cognitivamente exigente. Em segundo lugar está o movimento. Fazer uma caminhada aumentará seus níveis de energia, aguçará seu foco e reduzirá a sensação de fadiga à tarde. Um estudo descobriu que caminhar por 5 minutos, aproximadamente a cada hora durante o dia de trabalho, é mais eficaz do que uma única caminhada de 30 minutos. Portanto, se você tiver uma opção, faça intervalos mais curtos para caminhar com frequência. Se não for uma caminhada mais longa, uma pausa ainda é melhor do que nada. Em terceiro lugar, vá para fora. Fazer uma curta caminhada ao ar livre o rejuvenescerá mais do que se você der um passeio dentro de casa. Você não apenas ficará mais exposto ao sol, como também se desligará fisicamente do trabalho. A quarta é companhia. Passar tempo com outras pessoas, principalmente com pessoas de quem você gosta, é uma ótima maneira de recarregar as energias. No entanto, se o seu trabalho exige que você lide com outras pessoas, pode ser melhor passar o intervalo sozinho, especialmente se você for mais introvertido. Portanto, se você está procurando uma pausa restauradora ideal, considere uma curta caminhada ao ar livre com um amigo e converse coisas além do trabalho.
Ainda outra maneira de recarregar as energias durante a queda da tarde é tirar uma soneca revigorante. Cochilar pode levar a benefícios consideráveis em termos de atenção e desempenho cognitivo. Uma soneca de 5 minutos não tem efeito, mas uma soneca de 10 a 20 minutos comprovadamente aumenta o estado de alerta mental por 3 horas. Muitas pessoas que tentam cochilar cometem um grande erro e acabam se sentindo ainda pior depois disso. Isso porque quando uma soneca dura mais de 20 minutos, nosso cérebro começa a cair em estágios mais profundos do sono. Se isso acontecer, você experimenta algo chamado inércia do sono. Você conhece aquela sensação de manhã quando acorda e se sente tonto, desorientado e lento. Isso é inércia do sono. E se você cochilar por muito tempo, vai se sentir mais cansado e sonolento do que antes de tirar a soneca. Portanto, mantenha seus cochilos curtos. Você não quer adormecer durante a soneca e não deve pensar em cochilar como dormir. Em vez disso, você pode pensar nisso mais como uma meditação relaxante onde você fecha os olhos, deita e deixa sua mente desconectar por 15 minutos. Agora, eu entendo que nem todo mundo tem a opção de tirar uma soneca ou fazer uma pausa mais longa durante a tarde porque seu local de trabalho não oferece essa flexibilidade. Ou você pode ser uma daquelas pessoas que só querem passar por isso. Se você se enquadra nesta categoria, eu pelo menos recomendo não fazer nenhum trabalho importante durante essa crise da tarde. Em vez disso, você deve mudar para algo que não exija tanta concentração. Coisas que são familiares, mundanas, não tão importantes e podem ser feitas no piloto automático. Tarefas fáceis. Basicamente, seu trabalho mais importante e difícil deve ser feito antes ou depois da queda. É quando suas habilidades cognitivas estão no auge e você não compromete seu trabalho. Espero que agora você tenha uma ideia melhor sobre por que a queda da tarde acontece e o que você pode fazer a respeito. Se você tiver a opção, experimente implementar as dicas de que falei na sua rotina. Se você gostou deste vídeo, você definitivamente deveria conferir o livro de Dan Pink chamado Os Segredos Científicos do Timing Perfeito. E foi meu material de origem para este vídeo. Eu recomendo bastante. Como sempre, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.